Horas do dia 21 de julho de 2023. E com esse vídeo estamos encerrando a série Espiritualidade. Portanto, é o último. E esperamos que ele não simplesmente aborreça vocês, nem deixe vocês entediados, mas esclareça. Talvez seja um pouco mais longo do que os outros. Primeiro, pedindo os likes, pedindo para se inscreverem. Então, o like é importante, inscrever-se é importante. Pedindo para se matricular no Colégio dos Magos Caldeus, que são R$100 mensais com 4 aulas, com 2 postagens mensais, uma no dia 1º, outra no dia 15, e agradecendo aos nossos 8 caribus. Então vamos lá. Vamos definir de uma vez por todas o que é que tudo que nós dissemos antes pode ser resumido. Como pode ser resumido? Bem, nós já deixamos claro que a melhor representação para Deus é, indubitavelmente, o triângulo equilátero. Mas aqui eu fiz uma alteração, porque quando eu mostrei o meu notebook, então havia um alfa aqui, um alfa aqui e um alfa aqui. Eu acrescentei este alfa não tem nada, este alfa tem 1, este alfa tem 2. Aqui seria Deus Pai, aqui seria Deus Filho e aqui seria Deus Espírito Santo. Então seriam diferentes. Na figura mostrada no netbook, então são os 3 alfa ou A são iguais. E a discussão toda é essa, né? Se o Filho e o Espírito Santo são iguais ao Pai. Mas a palavra filho não existe no início. O que existe é o Logos. O Logos vai se tornar o Filho. E é aí que está toda a clareza para quem puder entender. Então veja só. Aqui nós temos Abba. Aqui nós temos o Logos. E aqui nós temos o Ruá. Vamos ver se vocês... Nós temos aqui uma figura que vai mostrar isso. Tenha um pouquinho de paciência. Então, uma coisa é aqui nós temos Abba, que seria o Iode, o Val e o Re, e Vé. E aqui seria o Logos, que seria outro Re. Aqui nós temos um Re, mas esse Re aqui está com uma tríade, Iode, Val, Re, lido I, V, E, ou IVA, mas IVS eu como, seria Ivé. E aqui nós temos apenas o Re, que significa A, ou E, em português, significa não, pronuncia-se. Então veja, inicialmente não temos a questão do filho. O que temos é a questão do pai, que tem 3 pessoas, e uma delas é o Logos. Aqui nós separamos, Então não há ainda o filho, a palavra filho vai aparecer depois. Então temos que partir do início, e no início a palavra não é Pai, Filho e Espírito Santo, como o Papa Francisco disse. É o Pai, o Logos e o Espírito Santo. Isso muda tudo. Não parece? Mas muda tudo. Por quê? Porque o Logos
não é o Filho. Veja, o Pai, o Logos, que está aqui sozinho, que é igual ao Pai, e o Espírito Santo, que também seria igual ao Pai. A discussão é se é igual ou se não é igual. Porque, pela teologia católica, os três são iguais. Voltamos à primeira figura. Pela teologia católica, então, nós teremos, alfa igual a alfa 1 igual a alfa 2. Então, perfeita igualdade das três pessoas. O Pai é igual ao Logos. Esqueçam filho, tá? Por enquanto. Então, o Pai é igual ao Logos e o Logos é igual ao Espírito Santo. Isto é o princípio do princípio. O Filho vai aparecer depois. Aqui não há o Filho. Então, as três pessoas divinas não são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São o Pai inicialmente, depois se tornarão. São o Pai, o Logos e o Espírito Santo, que aqui estão claramente distintos. Aqui nós distinguimos, separando o Logos, mostrando que é igual, segundo a teologia cristã. Então, o Pai, o Logos e o Espírito Santo, se eu destacar o Logos, ele fica exatamente igual. Cada uma das três pessoas seriam, então, segundo a teologia católica, iguais. Os gregos, os católicos orientais não aceitam. Os católicos ocidentais aceitam. Então, vamos entender? Olha, se vocês aceitam que são três pessoas iguais, então a figura é esta. É o Pai, o Logos e o Espírito Santo. Aí seriam iguais. Isso a Igreja Latina aceita. Ocidental. A Igreja Oriental, ortodoxa, grego-ortodoxa, não aceita. Vai se criar um problema sério. Por quê? Porque vai haver a criação de um ser que não está ali. Este ser que não está aqui vai ser criado dentro do Logos. Assim, olha. Vai ser criado dentro de Deus, portanto, dentro da Trindade. Mas olha, assim parece que ele é um quadrado. E aí seria diferente. Então aqui seria o Cristo. Para a maioria das pessoas, Jesus Cristo é Deus. Para a gnose dissidente, Jesus Cristo não é Deus. Nós pretendemos dirimir a questão aqui. Então, visto dentro de Deus, assim, Jesus Cristo é um quadrado e Deus é um triângulo. Então, aqui nós supomos o alfa 1 e o alfa 2. E aqui nós percebemos o quadrado. Então o Cristo seria diferente, porque é uma criatura, enquanto que o Pai, o Logos e o Espírito Santo, o Ruá, são co-eternos, incriados, imanifestos, enquanto que o Cristo é manifesto. Mas dentro dele está o símbolo do imanifesto, ou seja, é gerado pelo Pai. Então, gerado do Pai antes de todos os séculos. Entenderam? Então, em princípio, temos que admitir que o Cristo não é igual ao Pai, não é igual ao Logos, não é igual ao Ruá, ao Espírito Santo. Mas, se vocês fizerem apenas uma pequena modificação, bem pequena, e saírem de dentro de Deus, olharem fora de Deus,
vocês vão ver que o Logos é perfeitamente igual a qualquer uma das 3 pessoas, ou seja, as 3 pessoas, aqui pode ser também o Ruá. Aqui tanto pode ser o Pai, Abba, como o Logos, como o Ruá. Então pode ser o Pai, o Logos e o Espírito Santo, o Ruá. Todos teriam a mesma forma, se sobrepõem 3 triângulos. Mas, vistos fora de Deus, então há uma diferença. Essa diferença é mostrada aqui, porque aquele quadrado dentro de Deus, se for traçado uma linha, né, de um vértice ao outro vértice, nós teremos 2 triângulos. Então, o que era um quadrado se torna 2 triângulos. E Deus é um triângulo. Então, nós, se olharmos para o Cristo fora de Deus, nós vamos encontrar 2 triângulos. O que o torna, então, ligado a quem? Ao Logos. Porque ele foi criado dentro do Logos. Então, o Pai, Abba, o Logos, que não é ainda o Filho, só se torna o Filho quando fizer essa divisão. Ou seja, o Cristo, que é o quadrado, dividido assim ao meio, longitudinalmente, vai ser 2 triângulos. E nesse caso, sendo 2 triângulos, ele poderá então ser considerado a manifestação de Deus Pai, do Logos e do Ruá, como sendo, não posso demarcar não, como sendo a degradação da energia do Pai, criando assim a natureza e o homem. Então, aqueles 2 triângulos unidos dentro, quer dizer, aquele quadrado cortado longitudinalmente, então vai dar algo que vai existir como matéria. Esse aqui não é matéria. É imaterial, é indefinível, é incognoscível, é imanifesto. Quando ele se manifesta como natureza, ou seja, a natureza aí, as árvores, os animais e tudo mais, e se manifesta como o homem. Então, aí é que vai acontecer que estas 2 partes aqui, tanto faz esta, a natureza, quanto o homem, é exatamente a parte que foi mostrada a vocês aqui. Então, uma dessas metades, um desses triângulos é a natureza e o outro triângulo é o homem. E aí sim, quando você faz isto, você tem 2 triângulos em vez de um quadrado, e esses 2 triângulos vão ser considerados, portanto, um deles a natureza e o outro o homem. São 2 triângulos, mas não são iguais ao Pai. Então, o Cristo não é igual ao Pai, seria essa conclusão que chegamos aqui. Porque o Pai é um triângulo de fogo, com vértice para cima, e a natureza e o homem estão com vértice para baixo. A discussão é longa, vai haver uma briga entre São Nicolau, que enviou Papai Noel, e Ario, que é um bispo judeu herege, que depois foi declarado herege. Então vejam bem, a questão não é tão simples, é muito complexa. O Papa disse que Deus deve ser chamado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje sim. Mas os rabinos judeus
queriam esconder isto, ficar com isto para si. Não deixar que os outros soubessem disso. Nem o povo, nem os outros judeus. Somente os rabinos saberiam que Deus é Deus Pai, o Logos e o Ruá. Mas no livro do Gênesis está escrito Bereshit, ou seja, em Reshit. Reshit, como nós mostramos a vocês, é a palavra problemática. Porque São João, no evangelho dele, vai dizer que Reshit é o Logos, corrigindo assim os 70 que disseram que Reshit era arquê. São João elimina a palavra arquê, tira ela da jogada, porque ela não serve, significa uma coisa muito antiga, arcaica, tem uma noção de tempo, e a verdade é que nem Reshit, nem Logos não tem noção de tempo. São pessoas, e são iguais, ou seja, tanto faz você dizer Reshit, que significa mente, como dizer Logos, que significa mente. Os dois são perfeitamente sinônimos. Qual é a diferença? A diferença é que Reshit era usado no século VI, VII a.C., na Grécia. E com o tempo, Reshit é hebraico, Reshit é hebraico, e o Logos é grego. Então, qual é a diferença entre Reshit e o Logos? A diferença é que Reshit é na língua hebraica, Bereshit, em Reshit. E São João, mostrando que Reshit é o Logos, vai dizer enarquê, ou seja, em vez de dizer arquê, digam enólogos, no Logos. Fica exatamente igual ao original hebraico. Ele volta ao hebraico. Então, São João corrige a tradução dos 70, fazendo exatamente a mesma coisa. Porque no Gênesis 1, a primeira frase é Bereshit, em Reshit. E no Evangelho de João está escrito enarquê enólogos. Ou seja, no lugar de arquê, digamos, é logos. Pronto, então arquê some. Para São João, evangelista, o discípulo amado, arquê é um erro. E deve ser substituído, porque não é sinônimo de Reshit. Não, o sinônimo de Reshit é logos. E aí o logos é que vai ser unido ao Mashiach, ou Christos, que é exatamente aquele quadrado cortado ao meio. Então, veja. Vamos voltar seguros. Podemos ver assim. Cuidado para não desmarcar. Olha só. Visto de fora, parece um quadrado. Mas se você traçar uma linha longitudinal, você vai ver que você tem aqui dois triângulos. Um deles é a natureza e outro deles é o homem. Então, visto como dois triângulos, são três triângulos. O primeiro triângulo, que é o Pai, o Abba, né? O Logos e o Ruá, são três triângulos. Aqui o Pai é, segundo a teologia católica cristã, igual ao Logos, e o Pai e o Logos são iguais ao Espírito Santo, o que não coincide com o credo. O credo diz que o Filho, o Filho já fala do Filho. Mas aí falando do Filho, não podemos dizer que está errado, porque o Filho é criado, o Logos não. Então veja, nessa figura nós temos três seres incriados, essenciais, coeternos. Então, são absolutamente iguais, coeternos, incriados e manifestos. Isso segundo a teologia cristã clássica. Aí vai aparecer a gnose, que vai dizer que o Filho, aliás, o Logos, não é igual ao Pai,
e o Espírito Santo também não é igual ao Pai. Mas isso vai ser dito por causa do credo. Porque o credo mesmo vai dizer que o Pai é todo-poderoso e o Filho é gerado pelo Pai. Mas olha, é o Filho, não o Logos. O problema está aí compreender que o Logos não é o Filho. Só se torna o Filho a união do Logos com a criatura, o Mashiach. Ou seja, o Logos, é sem tirar nem pôr. Mas a Trindade, num excesso de amor, cria um homem que nós não sabemos que forma tem, porque Deus não tem forma. Então esse homem em Deus não tem forma. Então a noção aqui de natureza e homem em Deus, para nós, não é cognoscível. Apenas geometricamente representamos Deus como um triângulo com vértice para cima e, para fazer uma diferença, dizer que é criado, então a natureza que é criada com vértice para baixo e o homem que é criado, que é o Mashiach, também com vértice para baixo. Então, seria Deus olhado no espelho, Deus mirando-se no espelho, Deus olhando para si mesmo, para baixo, ele vê a sua sombra. E a primeira sombra dele é a natureza. E a segunda sombra dele é o homem. E o homem e a natureza são iguais. Então, é este homem que é chamado Mashiach. Agora, este homem unido ao Logos vai se chamar o Filho. Então, o Filho só aparece agora. Ou seja, no princípio é Reshit e o Logos. Mas Deus, Reshit, cria em si o Mashiach, ou Cristo. E aí a união do Reshit ou o Logos com o Mashiach, ou Cristo, é que vai dar o Filho. Então, o Filho é criado, enquanto que o Logos é incriado. Mas os dois estão unidos por uma palavra grega que se chama hipóstase, união indissolúvel, em que o criado, a criatura, se submete ao Criador totalmente. Então, isso se chama união hipostática e pode ser também dito homoiousios, ou seja, a hipostase, que é a submissão do Mashiach, ou Cristo, ao Logos, ou a Reshit. Ele se submete, por isso o Cristo sempre aparece com os dois dedos assim, unido indissoluvelmente. São duas naturezas unidas numa só pessoa. Por isso, nas imagens do Cristo, ele está assim, dizendo que ele está unido ao Logos, de maneira indissolúvel. Isso quer dizer hipóstase, união hipostática, onde a criatura, o Mashiach, se submete ao seu Criador, totalmente, em inteligência, vontade e memória. Então, aí sim, passa a ser o Filho. Não é mais somente o Logos. Mas se o Filho está ligado ao Logos, e se o Logos tem uma ligação perfeita com o Pai, porque se eu pego um triângulo equilátero, qualquer dessas três linhas vão estar ligadas. Se eu pego essa linha, não tem como o ângulo dela não uni-la a essa daqui. Ou se eu pego esse ângulo aqui, não tem como ela não estar unida a isso aqui. Ou seja, o Logos conhece o Pai, Abba, o Pai conhece o Ruá, o Espírito Santo, o Ruá conhece o Logos, e o Logos conhece o Pai, e o Pai conhece o Espírito Santo, e assim sucessivamente. Ou seja, há uma processão. Não é procissão, não. Processão quer dizer que uma pessoa passa para a outra, de maneira completa.
Ou seja, um conhece o outro perfeitamente. Os três se autoconhecem. Não há nada que o Pai tenha, seja ou conheça, que o Espírito, o Ruá, também não tenha ou conheça, ou não saiba, e que o Logos também não saiba, não tenha ou não conheça. Portanto, eles são perfeitamente idênticos. Mas, quando se cria o Mashiach é criado, aqui nós temos os três são incriados, então essa é a figura, não deve se partir, os três são um só, porque são incriados, são coeternos, são coiguais, são oniscientes, onipotentes, onipresentes, onividentes, mas aí o Logos vai se, vamos dizer assim, fazer uma operação nele próprio, ou seja, dentro dele, ele vai criar o Mashiach. Criar. Bereshit bara Elohim. Bara quer dizer criar. Então a Bíblia começa assim, Bereshit bara Elohim. Então, Reshit é mencionado, Elohim é mencionado. Elohim são os três. Ó, Elohim significa os três. Mas diz que os três criaram onde? Em Reshit, ou seja, no Logos. Então, é dentro do Logos que está o Mashiach, simbolizado aqui por esse Re. Aqui nós temos Yod, Val, Re. Ou seja, o Pai, o Logos e o Ruá. Aqui nós temos só o Logos. Então, é aqui que o fenômeno acontece. É dentro do Logos e apenas dentro do Logos que vai ser criado o Mashiach. Isso é muito importante compreender, senão não entenderão. Ou seja, vamos representar aqui os três por um Yod, princípio de tudo. E vamos representar o Cristo por um Re, que é o final de tudo, a criação. Mas veja, esse está com vértice para cima e esse está com vértice para baixo. Este é incriado e este é criado. Este é criador e este é criatura. Mas este não está dentro do Pai, está dentro do Logos. Então vocês têm que separar o Logos para poder compreender que o Cristo é criado nele. É aquilo que eu mostrei antes. Então, se vocês olharem assim, não compreenderão. É necessário que vocês vejam que isso aqui aparentemente é assim, mas na realidade, quando isso aqui deixa de ser a tríade Pai, Abba, Logos e Ruá, então passa a ser apenas o Logos. Aqui é só o Logos. E é o Logos que cria dentro dele a matéria. A criação está aqui. E essa matéria aqui, dentro de Deus, é visto como diferente. Mas se você fizer um traço, esse traço longitudinal vai fazer com que o criado seja semelhante ao incriado, porque também se tornam dois triângulos. Ou seja, um quadrado dividido longitudinalmente, que é o Mashiach, então passa a ser a natureza, por isso o Cristo tem que ter domínio sobre a natureza, porque ele está unido à natureza, e também está unido ao Logos. Então, o Mashiach é dono da natureza, e é dono não. É um homem, vai ser um homem, que tem poder sobre toda a natureza, mas não tem poder sobre o Logos. É o contrário, o Logos é que tem poder sobre ele. A isso se chama hipóstase.
Quer dizer que ele se entregou ao Logos de tal maneira que anulou a sua vontade. Compreender isso é compreender tudo. Então, olha só, é no Logos aqui. Deus aqui é apenas o Logos, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passa a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo quando o Logos cria dentro dele aquele quadrado que, dividido ao meio, longitudinalmente, vai ficar a natureza e o homem. Então, essas duas criaturas se unem num só, o homem e a natureza, e se submetem ao Logos. Então, passa a ser chamado Filho. O Logos muda de nome e deixa de ser o Logos e passa a ser o Filho. São João diz, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Tá, tudo bem. Aqui, ó. No princípio, o Logos, que é a um, está com Deus e o Logos é Deus. Mas diz, mas o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, o Logos cria dentro de si a matéria. Isso antes de Javé. O Cristo, o Mashiach. Então, aparentemente, diferente dele. Mas, se você unir, como nós temos longitudinalmente, esse quadrado, então ele vai se transformar em dois triângulos. E esses dois triângulos vão torná-lo isso. Então, o Logos sendo Deus, vai ter submetido a si, submisso à natureza e submisso a ele, o homem. Ou seja, o homem e a natureza estão submissos ao Logos. E são diferentes, porque o verso está para baixo. São criados. E veja, tanto o triângulo que simboliza o homem está com o verso para baixo, é triângulo de água. E o triângulo que simboliza a natureza também está com o verso para baixo, é triângulo de água. E o Logos é um triângulo de fogo. É difícil? É difícil. E aí vai surgir as discussões. Por quê? A igreja usa o termo hipostase para dizer que o Mashiach, o Cristo, estão unidos indissoluvelmente ao Logos, ao Reshit, né? Sacrificando a ele sua inteligência, sua vontade e sua memória. Então, são duas naturezas, a humana do Cristo, unida à divina, o Logos. Então, duas naturezas em uma só pessoa. Uma é a natureza do Cristo, do Messias, humana, criada. E outra é a natureza do Logos, que é incriado, divino. Os dois se unem e aí o Logos passa a se chamar o Filho de Deus. Então, quando ele encarna, o único que disse que era isso é Jesus. Então, entre os fundadores de religião, Maomé é o Cristo do Islã, mas ele jamais se disse Filho de Deus. Jamais ele se disse Deus. Moisés é o Cristo dos judeus, no Antigo Testamento, mas ele jamais se disse Deus, jamais se disse Filho de Deus. Pelo contrário, está escrito que Moisés é o servo de Deus. Abraão, que significa pai grande, pai da multidão, também jamais disse que era filho de Deus, nem que era Deus. Disse que era amigo de Deus. Só Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Mas por quê? Porque, na verdade, ele estando no Logos, e o Logos estando aderente ao Pai, obviamente, ele, por mediação, ele vê o Pai. Por mediação, ele vê o Espírito Santo.
Então, se eu estou com minhas duas mãos unidas, o que está aqui percebe o que está aqui, ó. Por isso que as imagens de Jesus trazem ele com os dedos assim. Quer dizer, um tem a natureza humana, é o menor, criado, e o incriado tem a natureza divina, o Logos. E agora os dois passam a ser uma só pessoa. A pessoa do Logos agora passa a ser o Filho. Não é mais somente o Logos. Muda o nome. E só a partir daí vai ser chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Só a partir daí. Então, no começo é apenas Abba, Logos e Ruá. Quando o Logos criou Mashiach e se une a ele, seja como Reshit, em hebraico, seja em grego Logos, ao criar o Mashiach, que é grego, e o Cristo, que é hebraico, então dá-se o fenômeno chamado hipostase. Ou seja, os dois são um, sem confusão de naturezas. São uma só pessoa, mas unidos, mas sem confusão de naturezas. O Cristo permanece humano e o Logos permanece divino. Então, são duas naturezas diferentes, unidas em uma só pessoa. Isso vai dar um quipocó danado, porque Ariel vai dizer que isso não pode ser. Deus não pode se unir a uma criatura. O Logos não poderia, segundo ele, Ariel, se unir ao Logos, ou a Reshit. E ele vai criar o termo homoousios. Em vez de hipostase, ele vai criar o termo homoousios, que vai ser discutido, porque se é homoi, que quer dizer semelhante, ou se é homou, que quer dizer igual. Então, aí vai ser São Nicolau, que virou Papai Noel, é o bispo, vai criar um debate com Ariel e vai dizer que o Mashiach é homoousios, igual. Homoousios, igual. Está aqui a palavra completa, ó. Homoousios. Não é homoiousios, que é semelhante. Então, se eu disser que é homoi, eu digo que é apenas semelhante. E se eu disser que é homo, sem o i, esse i, por isso eu coloquei aqui bem grandão, eu digo que é apenas semelhante. Então, a discussão vai ser, é homoiousios ou é homoousios? Um i vai fazer toda a diferença. Na briga, as duas igrejas, tanto a latina quanto a grega, vão concordar que Jesus é homoousios, ou seja, igual ao Pai, igual ao Logos, igual ao Espírito Santo. Então, ele passa assim a ter natureza divina, existência divina e essência divina. Se torna Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, nascido de Deus verdadeiro, gerado, não feito, da mesma substância. Aqui pode ser essência ou substância do Pai. E do Pai nascido antes dos séculos. Mas não é do Pai, é do Logos. É que o que é atribuído a um é atribuído aos três. Então a discussão é essa e o problema é esse. Jesus Cristo é Deus ou Jesus Cristo não é Deus? Jesus Cristo está unido ao Logos substancialmente, formando uma única pessoa, e nesse caso é uma só pessoa, portanto é Deus, ou ele não está unido substancialmente, então a natureza dele está separada, seria assim, o sinal da vitória do Churchill, mas vocês não vão ver Jesus fazer isso. Nas imagens, ele está assim, unido. Então vai vencer a tese de que é homoousios, igual, e não homoiousios, semelhante.
Homoi é semelhante. Oisios é essência. E homo é igual. Então não é homoi, semelhante, mas homo, igual. Ou seja, da mesma essência, não somente da mesma substância, mas da mesma essência. A palavra aqui completa, homoousios, sem o i. Ariel perdeu. E aí, tanto a igreja cristã do Oriente, católicos latinos, ocidentais, quanto a igreja grego-latina, a grego-ortodoxa, oriental, vão considerar que há uma identidade perfeita entre o Logos e o Cristo. Ou seja, entre a criatura e o Criador. A imagem que melhor simboliza isso é esta. Então veja, o Logos está aqui com o olho que todo vê, onisciente, onividente, onipotente, incriado Deus, verte para cima, e o Cristo, a natureza, está aqui com o verte para baixo. É criado, não é onisciente, não é onipotente, não é onividente. Quando se fala do fim do mundo, os apóstolos perguntam a Jesus, quando isso acontecerá? Ele diz, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho. Não diz o Logos, viu? Nem o Filho. Porque são coisas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E mais adiante ele diz, porque o Pai é maior do que eu. Então, é uma questão, como eu disse, quântica, e fica a critério de quem quiser acreditar. É uma questão de fé. Eu creio que Jesus é Deus, mas é um problema meu. Você pode crer no que quiser. Pode crer que ele é simplesmente um homem que tem qualidades extraordinárias e eu não vou poder interferir na sua crença. E você também não vai poder interferir, impedir que eu acredite que ele é Deus. Está resolvido o problema. Então, é homoousios e não homoiousios. Da mesma essência. Não somente da mesma natureza. Então, é não só consubstancial, como está no credo, mas coessencial. Fica assim definido. Deus, nascido de Deus, luz, procedente da luz, Deus verdadeiro, nascido de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Aí agora não é só consubstancial, mas coessencial ao Pai, por meio do qual foram feitas todas as coisas. Pronto. Esta é a noção católica, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Jesus Cristo é Deus. Homoousios. E não é homoiousios. Não é semelhante, é igual. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Aquele que não crê nisto, não conhece Deus. Se creres nisso, terás a vida eterna. Aquele que crê, não será julgado. Aquele que não crê, já está julgado. Então, o Jesus, diz um filósofo, ou é louco, porque se disse Deus, se disse igual ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou então ele é quem de fato ele diz ser. Só há duas possibilidades. Como você lendo os Evangelhos, se acreditar nos Evangelhos, vai perceber que ele não é louco, é o homem mais sábio que já existiu, então ele é o que disse ser. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Então a palavra é dito criado por nós, mas no credo está gerado, não criado. No Salmo 102 diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, entre os esplendores da aurora. Antes que nascesse o sol, eu
te gerei. Então não é dito criado, é dito gerado. Embora o credo diga criado. Pronto. Terminamos aqui. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. É complicado, porque nós somos aos abscônditos abismos das profundezas de Deus. E Paulo vai dizer, assim como só o espírito do homem consegue entender o que é o homem, o que ele pensa e o que ele sente, assim só o Espírito de Deus consegue entender o que Deus pensa e o que Deus sente. Portanto, só quem tem o Espírito de Deus, o Cristo, o Mashiach, pode entender as profundas e abscônditas profundezas de Deus. Pronto. Sem o Espírito, não entenderemos nunca isso. Aquele que entendeu, então está iluminado pelo Espírito Santo. Aquele que não entendeu, está apenas intelectualmente raciocinando. E com isso, aos 46 minutos, terminamos o vídeo. É complicado, mas eu dei a vocês, fui águas muito profundas. Tá bom? Não posso explicar mais claramente do que isso, porque não é possível. Deus não se explica, se sente. Agradeço as visualizações e convido vocês para a próxima série, que serão avulsos. Até lá.